Salve pessoal, tudo bem? Tudo certo? Hoje vamos explicar um pouquinho sobre alguns dos setups que eu utilizo, que é o 9.1 do Larry Williams e porque ele é um setup tão bom, tão assertivo e que eu já utilizo aí, eu acho que já há alguns anos, tá? Esse setup ele é bem simples, tá? De ser aplicado e eu gosto desse tipo de setup porque por ser simples, não tem muito de você isso, aquilo, depender da forma com que você vê o mercado, tá? Ele é bem direto, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui como você pode utilizar também esse setup e aí ter alguns dos ganhos aí. Eu mudei também uma outra coisa que é para encontrar os alvos, tá? No setup original, quando ele é armado, ele se desarma quando ele faz o processo inverso. Quando o candle fecha acima da média de 9 e aí rompe e ali está o stop. Eu modifiquei um pouco isso e hoje eu utilizo o projeção Fibonacci para poder pegar os alvos, sendo 100% e 200%, tá? Em alguns casos eu deixo o swing trade até o último ponto, que é o 423, tá? E eu vou explicar para vocês como é que eu faço aqui nos meus trades, tá? Vamos abrir aqui o formato de como é que é feito o processo, tá? Então, o que acontece no 9.1, como é que ele arma, como é que ele dá a entrada, como é que eu uso o stop e tudo isso mais, né? Vamos lá. O mercado, normalmente ele vem aqui abaixo da média de 9, tá? E acontece isso aqui, ó. O candle, ele começa, ele abre aqui e fecha acima da média de 9, girando a média de 9 para cima, para apontar para cima. E quando isso acontece, eu já marco aqui essa entrada aqui, tá? Eu marco a máxima, tá? E espero o próximo candle romper. Rompendo aqui, ele já inicia a compra, processo de compra, e aí eu entro com a ferramenta do Fibonacci para poder traçar aqui 100% e 200%. Então, como é que eu faço isso? Vamos lá então, vamos para o gráfico. Vamos colocar aqui a média de 9 períodos, exponencial. Adicionar aqui, 9 períodos. Vamos só modificar aqui uma coisa, que é exponencial, e trocar a cor aqui, vou deixar uma cor mais viva para que a gente possa entender melhor. Ok, tenho aqui o meu gráfico com o ativo e a média de 9 exponencial. Então, quando é que dá a entrada, quando é que dá o stop, como é que eu traço meus alvos e eu consegui filtrar ele para que ele consiga ser um setup mais vencedor ainda, porque ele já me entregava já uma grana boa e conforme eu fui usando ele, eu fui lapidando para poder passar em alguns filtros e assim ficar mais assertivo, tá? Então, como é que eu faço? Primeiro, na compra. Deixa eu voltar aqui, como aqui deu bastante venda. Vamos ver aqui como é que ele funciona. Aqui, vamos lá. Não é um dos melhores gráficos, mas dá pra gente entender o que acontece. O mercado ele vem caindo, tá? Ele vem caindo aqui. E ele vem caindo. Daqui a pouco, esse aqui não fecha em cima, não fecha acima, esse aqui também não fecha acima, e no dia seguinte ele fecha. Fechou, girou média, você marca essa máxima, tá? Rompendo aqui, que foi o que aconteceu nesse candle, a gente já coloca o stop aqui embaixo. Como é que eu traço aqui os meus alvos? Eu vou usar a ferramenta de Fibonacci, projeção Fibonacci, tá? Como quem girou a média foi esse aqui, eu faço minha projeção aqui, ó. Pronto. Aqui eu já tenho meus alvos. Primeiro alvo de 100%, que seria esse alvo aqui, 100%, e meu último alvo seria esse 200%. Tem algumas pessoas que utilizam até o 423, mas ao longo do tempo eu percebi que a porcentagem dele chegar até o final era muito abaixo do que as outras, né? Claro, porque 200% é bem antes. Então,
Normalmente eu saio com um pouco aqui em 100%, ou mais o restante aqui em 200, ou saio todo em 100%, aí fica a critério de cada um, né? Eu faço assim, saio em 100, saio em 200. Esses são os dois alvos aí que eu tenho assertividade muito boa, né? Vamos lá. Tá, mas e como é que fica no caso de venda, né? Vamos ver como é que fica a venda aqui, né? No setup de venda, claro, só inverter, né, o lado. A gente vai ver aqui todos os candles acima da média de 9, acima de 9. E aí esse aqui ele gira a média para baixo, gira a média para baixo e fecha abaixo da média de 9 exponencial. O que a gente faz? A gente marca esse final aqui, o abaixo do candle, e no próximo candle ele já deu start aqui, iniciando uma venda, tá certo? E aí mesmo processo. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a ferramenta de Fibonacci para traçar a nossa saída. Então, como é que ficou aqui? Esse aqui eu peguei a venda, saí em 200% e estou aguardando a próxima entrada. Próxima entrada tem uma venda, aonde? Aqui, ó. O mercado feio, não fechou abaixo, não conseguiu girar a média para baixo. Esse aqui girou a média para baixo. O que eu faço? Eu marco essa mínima e a máxima aqui fica sendo meu stop. Você vê que aqui ele não conseguiu romper, aqui não conseguiu romper e fica sendo esse aqui, ó. Só que aqui não conseguiu romper. Então aqui não deu venda, tá? Não deu venda. Vamos procurar um ativo aqui que possa dar uma venda pra gente aqui, pra gente entender como é que funciona. Vamos lá. Mercado caindo. Mercado caindo. Tá? Tá caindo aqui. Daqui a pouco ele rompe aqui e nos dá esse aqui. O candle que era para subir, ele desceu, fechou aqui embaixo. E nosso próximo candle aqui não rompeu. Não rompeu. Também não deu entrada, né? Só que assim, um processo bem simples do 9.1 é que ele consegue dar pra gente aqui algumas informações. Por exemplo, se ele chegar aqui, vou marcar o candle aqui, para vocês identificarem mais fácil. Não rompeu. Aí o que acontece? O candle seguinte, ele recua, tá? Não fechou aqui em cima, no caso não desarmou nosso setup. Aí você arrasta a entrada daqui para esse outro candle, rompendo aqui. Aí, Igor, mas aí como é que você projeta nesse caso aí? Aí você vai ter que projetar esse candle para baixo, tá? Esse candle aqui que foi o que fechou abaixo, você projeta para baixo aqui e nos dá o alvo aí. Vamos lá, qual foi o alvo que ele pegou? Entrada, stop, está aqui em cima. Normalmente quando está muito próximo aqui eu já arrasto aqui para cima e coloco um pouquinho acima, tá? E aí eu vou para os meus alvos. Os meus alvos seriam 100% aqui e 200% aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Vou diminuir aqui pra gente ver. Em alguns casos eu uso o 100% para me sair de parte da minha posição, tá? Se eu tiver com a posição e ele tiver muito preso aqui dentro, eu já saio, eu começo, eu vejo que ele não tá querendo ir e tal, eu saio de metade da posição aqui ou mais um pouquinho e deixo ele voltar aqui, ele ir até o 200, tá bom? Meu stop eu já trago para cá também, pego de lá e coloco aqui para não perder mais esse trade. E isso eu uso no swing trade, tanto para o diário quanto para o semanal. Vamos lá, e esse aqui bateu no 61 e o mercado ainda está andando ainda para poder chegar aqui no final, tá bom? Uma coisa que eu uso também é o semanal para me saber quais são os pontos, porque o semanal ele é bem mais forte quando ele dá a entrada aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Ele engancha muito aqui embaixo, ó, no último ponto. Também aqui por conta disso aqui, mas eu uso muito projeção para me saber no semanal, para me saber até onde ele pode ir, tá? Então aqui, se eu tivesse posicionado aqui, eu iria esperar, porque quando ele volta aqui, ó, 3%. Já o último alvo aqui embaixo, já fico meio que não querendo entrar na posição, né? Vamos ver aqui na compra. Vamos ver. Semanal na compra.
Mercado cai, vem caindo, cai. Fecha aqui um candle acima da média. Quando fecha acima da média, a gente marca aqui o topo do candle, tá? E isso com a sombra e tudo, tá? Eu uso aqui, eu marco sempre em cima da sombra, esperando que o próximo candle ele rompa e siga, tá? Nesse caso aqui ele seguiu, a gente vai projetar esse candle aqui, que vai ser o stop para cima. O stop a gente já coloca aqui e projeta aqui o alvo de 100 e 200%, tá? Então o nosso alvo fica sendo aqui em 100%, tá? 100% e 200%. Nesse caso aqui ele até passou, foi 261 e tá indo lá para o 423, que eu acredito que ele vá sim. Aqui no 423, que é o nosso último alvo. Então assim, esse setup ele vai dar stop? Vai, tá? Como eu já utilizo ele já, acho que pelo menos um ano, 2 anos por aí, eu percebi que ele é bem rentável, ele é assertivo, tá? Passando ele aí em alguns filtros, você consegue bons trades nele, tá? Tanto na compra quanto na venda, claro que aí vai de cada um, quem gosta de operar vendido e tal. Mas um setup bem assertivo, ele é bem assertivo. Então, o que eu proponho para vocês? Faça o seguinte. Pega aqui no diário, tá? Procura o ativo que vocês gostam de operar, ou separa alguns e faz um backtest. Pega aqui. Pega ele aqui. Pode voltar um bom tempo aí, tá? E para saber se ele é rentável ou não. Vamos lá. Aí a gente testa. Aqui, por exemplo, desceu, o mercado tá indo, não foi. E aqui ele fecha novamente aqui embaixo, tá? Ele fecha novamente aqui embaixo. Aí a gente já marca aqui o ponto, tá? Marca o ponto. Startou, bota o stop. Pronto, depois que botou o stop, o que aconteceu? Vamos ver se ele foi lá antes de stopar? Vamos lá. Tá aqui ele. Vamos ver se ele deu o alvo antes de stopar. Pronto, ele deu o alvo do 100%. Foi o que eu falei, tá? Deixa eu, se tá dando pra ver aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Aumentar um pouco aqui. Vamos lá. O candle que deu entrada foi esse. Ele aqui, ó. Deu entrada. Startou aqui. Foi lá em 100%. Como eu tava falando, eu gosto de pegar esse alvo aqui de 100% porque ele é bem mais assertivo que os outros, claro, né? 100%, tá? Se eu não tivesse saído com toda a posição aqui, provavelmente tinha estopado aqui em cima. Provavelmente não, tinha estopado aqui em cima quando ele voltou, tá? Então por isso que eu gosto do alvo de 100%. Ele sempre bate no 100%, se for tiver que voltar ele vai no 100% e volta, tá? E eu já tô com ele no bolso e vai. Igor, mas ele poderia ir lá, igual ele foi, né? Só que com stop, o que eu faço? Depois que eu sair aqui no 100%, eu fico de olho para ver se ele faz a mesma coisa, que é o que acontece aqui. No próximo candle, ele deu stop. No próximo candle, girou a média para baixo novamente. E aí a gente faz todo o processo. Marca a mínima desse candle. Startando aqui a venda, a gente marca aqui o topo com stop e faz a projeção. Vamos ver até onde ele foi. E aí ele dá aqui os 100% novamente, tá? Ele dá aqui os 100% novamente. 161 no 200 e finaliza no 261,8. Esse é o alvo que ele foi. Então, se eu não tivesse saído aqui no 100% aqui no outro, eu tinha tomado o stop e entraria novamente, claro. Depois deu um bom ganho. Mas eu prefiro colocar no bolso a metade e se tiver que entrar novamente. Estopou, eu pego a próxima aqui, pego o próximo barco, tá? E esse aqui, com certeza aqui, já tirou meu loss desse outro do anterior aqui, tá bom? Esse aqui, ó. Então assim, ele é um setup muito bom, tá? Por mais que você entre
tome o primeiro stop e ele faz o mesmo padrão para você entrar novamente, entre. Porque é nesse padrão, é nesse próximo candle que você vai tirar a grana para pagar o loss e para poder colocar alguma coisa no bolso, tá bom? Era isso que eu tinha para explicar para vocês. E se surgir alguma dúvida, algum processo aí que vocês tenham dúvida de como operar e tal, você pode colocar aqui na descrição aqui, nos comentários, tá? E se for o caso, a gente faz um outro vídeo e explica mais algumas coisas aí. De acordo, for passando a semana, eu vou colocar os outros setups do Léo Lima, que também são muito bons. Alguns outros também são bem assertivos, mas esse é o que eu mais uso, tá? Por isso que tem dias que eu passo meses e meses operando só esse setup, tá? E ele dá uma graninha boa, ele é bem assertivo, principalmente em papéis de banco e alguns outros papéis aqui. Eu vou fazer um próximo vídeo operando com vários papéis para você ver para vocês verem que realmente ele é bem assertivo, tá? Um forte abraço e até a próxima.